Na questão organizacional, ao estar trabalhando com uma planilha, algumas configurações conforme já foi visto. Então, para a questão de destaque, pode, por exemplo, deixar essa parte em negrito, poderia deixar a utilização dos nomes aqui também em negrito. E vale lembrar e salientar a questão da utilização do congelamento de células. Bom, neste caso aqui a gente vai estar congelando essa primeira linha. Para que a gente possa fazer então esse congelamento, a gente basta vir em ver, congelar. E aqui a gente tem a primeira opção, primeira linha. Então essa primeira linha agora está congelada, então conforme o movimento ela mantém. A mesma coisa, vamos congelar as duas primeiras colunas. Bom, então agora mesmo que se eu for inserindo mais trabalhos, eu consigo fazer e mantenho essas colunas fixas, ou seja, elas estão fixas. Então eu consigo ver qual o aluno, neste caso qual o aluno, e também quando eu desço eu consigo ver o que é, qual essa nota 80 refere-se a tal tarefa, para não ter que estar indo e voltando, ou seja, facilita na questão organizacional principalmente. A questão de configurações em si, cores, a gente já viu então que a gente pode ajustar aqui nas cores alternadas, então eu posso escolher quais são o conjunto de cores, eu posso mudar a qualquer tempo, eu posso ter variações dessas, ficando ao critério do usuário. Uma outra ferramenta que é muito importante de ser utilizada é a questão dos filtros. Os filtros, quando a gente cria um filtro, a gente torna possível que a gente consiga fazer umas buscas na tabela de uma forma muito mais rápida. Então, eu consiga encontrar por um determinado nome, filtrar a tabela de acordo com um determinado valor. E para que a gente insira um filtro, basta a gente escolher, por exemplo, a linha que a gente quer atribuir o filtro. Então, eu seleciono, por exemplo, a primeira linha aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, dados, criar um filtro. Simples. Bom, no momento que ele cria o filtro, ele vai criar aqui assim essa representação, que significa que aqui tem um filtro. Bom, aqui nessa parte do sobrenome, agora a gente pode ver como ele criou esse pedacinho. Eu preciso dar uma alargadinha para que ele possa então deixar aparecendo então totalmente. Bom, mas o que o filtro nos possibilita então, né? O filtro, por exemplo, se eu quiser ver aqui na tarefa de desenho esquemático do circuito. Se eu quiser vir aqui, eu clico e eu quero ver todos os alunos que tiraram 100. Basta eu desmarcar o 80, eu posso limpar aqui e colocar os alunos que tiraram 100. Eu clico em OK. Ele vai me apresentar todos os alunos que tiraram 100. Bom, mas se eu quiser ver todos os alunos da tarefa 2 também que tiraram 100, então eu vou lá e limpo. Eu mantive aquele filtro, agora vai ser os alunos da tarefa 1 e da tarefa 2, ou seja, permanece esse filtro e inserir mais um filtro. Bom, e agora eu quero colocar todos os alunos que neste trabalho também tiraram. Limpo e vou colocar alunos que tiraram 100. Bom, então agora os alunos que eu estou filtrando todos os alunos que tiraram 100. Bom, e se no último aqui, eu posso ver que não tem nenhum que tivesse 100. Mas vamos, por exemplo, editar essa nota aqui desse aluno. Vamos deixar aqui que ele esteja com 100. E agora, então, Rodrigo aqui, ele está com esse 100, né? Se eu vier aqui nesse filtro e mandar limpar e colocar o 100, ele vai apresentar o único aluno, neste caso, em que teve todas as notas 100. Então, eu consigo fazer o filtro e esse filtro ele fica sequencial. Bom, se eu quiser retornar, eu simplesmente seleciono tudo e vou recolocando novamente cada um dos filtros que foram ativados. Ok? Todos eles estão aparecendo aqui, retornaram todos eles. Então, a função, quero filtrar por nome. Eu posso vir aqui, limpar, e poderia escrever aqui, Maria. Ele já vai aparecer, tem alguma Maria? Ok, filtra por Maria, Maria e todos os valores. Principalmente quando a gente tem uma grande quantidade de dados, o filtro facilita muito a organização do trabalho de cada da pessoa utilizando a tabela. Nessa tabela aqui eu já tenho um número considerável, né? Mas eu poderia ter muitos outros ainda.
Importante destacar é que, por exemplo, se eu quisesse inserir mais uma tarefa aqui, eu tenho mais uma tarefa. Então eu poderia vir aqui, clicar com o botão direito e inserir à direita. Se eu coloco isso, ele já repare que ele vai construir com essa característica de colocar nessa questão de cores. Aqui, qual a tarefa? Assim como eu poderia também inserir à esquerda. Poderia inserir à esquerda, poderia colocar aqui trabalho, teste. Bom, e aqui eu poderia colocar então os valores. Coloquei um valor numa célula, eu quero colocar em todas as outras, poderia estar aplicando aqui. Bom, feito isto, uma outra condição que é importante a gente dizer, por exemplo, se eu tenho essa tabela, eu quero fazer algumas alterações nela. E eu quero deixar, por exemplo, utilizar ela novamente, eu quero fazer algumas alterações, mas não quero perder essa que eu tenho. Uma das possibilidades que a gente já viu é clicar com o botão direito aqui embaixo, onde tem as abas, eu posso até alterar a cor aqui, né, conforme a gente já viu. E eu posso ter a opção aqui duplicar. Bom, antes que eu clico em duplicar, o que vai acontecer? Ele vai criar uma nova aba exatamente igual a anterior, só que como dizendo de cópia. E eu poderia botar notas turma A, por exemplo. Ou poderia notas, botar o nome de uma outra disciplina, renomear disciplina X. E poderia deixar, por exemplo, a outra Y. Reparem que ao executar essa comanda, eu tenho exatamente a mesma formatação, as mesmas configurações. Principalmente se a pessoa quer reaproveitar para várias turmas, e se quiser, ela pode, por exemplo, só mudar o nome, ou se já quiser importar lá e fazer a configuração. Aí é de cada uma das utilidades, da necessidade de cada um, né? Mas tem essa possibilidade. Isso é algo muito importante a se destacar. Agora, considerando que a gente tem aqui um conjunto com 6 notas, né, de tarefas, tudo mais, vamos dizer que a gente queira calcular e saber qual é a média, então, de notas finais desse conjunto de trabalhos ou o que for. Assim, então, por exemplo, eu quero inserir uma coluna à direita. Posso inserir à direita, então, aqui a minha coluna. Reparem que ela ficou limitando aqui essa relação, essa linhazinha verde. Isso aqui é por causa da questão do filtro, né? Porque aqui, por enquanto, eu não apliquei nenhum filtro. Mas se no momento que eu colocar um filtro aqui, então ele vai também passar para isso. Por exemplo, aqui eu vou colocar a média final. Eu vou estar somando todas essas 6 notas e dividindo, então, pelo número de trabalhos. Poderia fazer isso de diversas formas. Uma das formas seria eu fazer um sum. Eu quero somar, né? Soma. Aqui até aqui. Dividido por 6, então. Então, para esse caso aqui, então, eu estaria com esse valor de média. Para mim poder aplicar isso para todas as demais, basta eu arrastar. Então, posso fazer aqui para cada um deles. Para salientar, né, aquela questão que a gente já tinha visto em vídeos anteriores, a questão, pode ver que aqui está um número inteiro com todas as, todo número inteiro não, no caso está o número com a dízima, com todas as casas decimais, mas eu posso fazer então e limitar, por exemplo, em 2 casas. Poderia selecionar todos e vir aqui na guia rápida e só ir encolhendo aqui para colocar, poderia deixar assim, poderia deixar com 2 casas, conforme for o interesse e a necessidade. Bom, mas vamos dizer que nesse caso, eu mesmo assim, eu ainda gostaria de escrever aqui, verificar a nota, e se a nota for determinado valor, eu coloco que está aprovado. Se for um determinado valor, eu coloco reprovado, por exemplo. Para isso, vou estar inserindo mais uma coluna à direita. Bom, reparem que aqui agora já começa a ficar bom esse fato de a gente ter utilizado e ter congelado. Escrevendo aqui situação.
Então, inserindo aqui essa guia avaliação, né, que já foi inserida à direita, eu posso inserir quantas outras colunas eu desejar. Nessa aqui a gente só vai dizer, então, qual é a situação. A gente vai analisar essa célula e vai dizer aqui qual é a situação dela. E para isso a gente vai usar o comando o if ou c, dependendo da língua que esteja configurado o seu Google Planilhas. Bom, nesse caso aqui, eu vou colocar o C, então. Aí, o que diz a função C? Ó, uma expressão que contém uma expressão que representa um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Retorna um valor se a expressão lógica for verdadeiro e outro se for falso. Então, por exemplo, a gente vai colocar assim. Se essa célula que está aqui, que é J2, for maior ou igual a 60, se isso for verdade, então na primeira instância aqui a gente coloca se isso for verdade, a gente vai dizer aprovado. Caso não seja, ou seja, se essa sentença não for verdadeira, ela vai fazer vai exibir a segunda informação, que seria reprovado. Sentença sendo verdadeira, vai para a primeira posição, que é o aprovado. Se a sentença for falsa, então, por isso que ela apresenta verdadeiro e falso. Vai exibir essa informação reprovada. Fecho aqui, sempre lembrando que o separador é o ponto e vírgula. Para este caso, então, aqui, 78,3 é maior que 60, logo, ele vai exibir escrito a forma aprovado. Bom, mas vamos dizer, se a gente colocar aqui, coloque 0 aqui. E coloque 0 aqui. Ó, automaticamente, ele vai mudar, então, para reprovado. Vou dar um Ctrl Z. Forma de puxar de forma mais simples, para não ter que estar repetindo para todas as células. Só copio, só pego no cantinho e arrasto. Bom, além disso, tem uma outra coisa que a gente verificou ao longo das aulas e dos vídeos, que é com relação à formatação condicional. Bom, se a gente quiser então deixar bonitinho assim, o aprovado e reprovado com cores diferentes. Para isso, então, a gente pode vir aqui em formatar, formatação condicional. Tá? Bom, a formatação condicional, a gente pode colocar, então, aplicar ao intervalo. A gente quer colocar de K2, então só vou puxar aqui assim, é do K2 até K24, então K2 por 2 pontos, K24. Bom, e o que a gente quer colocar? Se o texto é exatamente aprovado. Se o texto for exatamente aprovado, que é o que vai dizer ali, eu vou deixar em verde. Então, eu vou concluir. Bom, mas agora eu quero adicionar uma outra regra para esse mesmo trecho, de K2 até K24. Só que agora, se o texto for exatamente igual, então eu posso ir colocando várias regras. Reprovado. Só que aí eu vou colocar em amarelo. Concluído. Bom, eu tenho uma regra para texto aprovado e para reprovado. Como eu não tenho nenhum aqui que seja reprovado, automaticamente não tem nenhum. Mas vamos lembrar daquele primeiro que a gente alterou aqui. Vou colocar 0. Ainda segue, está mais que 60. Agora ficou 56,7. Automaticamente exibiu, então, o meu reprovado. Então, a minha formatação condicional passou essa condição. Então, eu poderia fazer isso para diversos aqui, que ele vai automaticamente, então. Sempre lembrando que com o fato de congelar, eu já consigo, por exemplo, ver assim. Qual a situação de cada um deles. Para que eu possa colocar o filtro em todos eles, eu posso vir aqui em filtros, formatar em dados, desativar o filtro. Então, eu desativo o filtro e eu vou lá e seleciono e coloco o filtro até aqui. Então, agora eu consigo dados, criar um filtro. E, por exemplo, eu conseguiria filtrar agora só por reprovados. Ó, todos os reprovados. Posso selecionar tudo e posso filtrar somente por aprovados. E assim sucessivamente. Para cada um deles. Por isso a importância da gente utilizar o filtro.